Saudações a todos, sou o Dr. Gabriel Santiago, oncologista clínico. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento sistêmico do carcinoma de endométrio. Os fatores de risco associados à neoplasia de endométrio vão incluir exposição prolongada ao estrógeno, como uma menarca precoce, uma menopausa tardia, hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, síndrome de Lynch e a exposição ao tamoxifeno. Nós temos em torno de 95% de sobrevida em 5 anos para a doença em estádio 1, em torno de 50% de sobrevida em 5 anos para a doença em estádio 3 e em torno de 20% de sobrevida em 5 anos para a doença estádio 4. 90% das neoplasias de endométrio são representadas pelos carcinomas endometriais, principalmente os carcinomas endometrioides. Em torno de 5% das neoplasias de endométrio são constituídas por sarcomas, em torno de 3% tumores mistos, e em torno de 2% metástases de outros órgãos, como metástases de uma neoplasia de colo uterino, ovário ou mesmo cólon. Nós temos uma projeção de 6.600 casos novos de câncer de endométrio no Brasil indo para 2019, segundo dados do INCA. Patologicamente, os carcinomas de endométrio se dividem em dois tipos. O tipo 1, que é o mais comum, constituindo em torno de 80% dos casos. Nós temos uma doença de melhor prognóstico, normalmente carcinomas endometrioides grau 1 ou grau 2, com receptores estrogênicos positivos. A doença do tipo 2 constituindo por uma doença de pior prognóstico, carcinomas endometrioides grau 3, ou carcinosarcomas, carcinomas serosos, carcinomas de células claras. Normalmente doença mais agressiva com ausência de receptores estrogênicos. Neste trabalho, publicado em 2017, nós já observávamos um ganho de sobrevida com a adição de quimioterapia na doença estádio 3, ou seja, pacientes com câncer de endométrio submetidos à cirurgia que apresentavam linfonodos comprometidos, eles apresentavam um ganho de sobrevida quando submetidos à quimioterapia adjuvante. Esses dados foram refinados em 2018 no estudo PORTEC-3, que incluiu pacientes tratados com cirurgia e, na sequência, radioterapia, quimioterapia ou braquiterapia. Eram incluídos pacientes com doença estádio 1, 2 e 3. Um braço era tratado com radioterapia e quimioterapia adjuvante, cisplatina concomitante à radioterapia, seguindo de 4 ciclos de carboplatina e paclitaxel, associado ou não à radioterapia e braquiterapia. E no outro grupo nós temos apenas os pacientes submetidos à radioterapia. Nós observamos sobrevida livre de progressão em doença em 5 anos, passando de 58% para 69,3% para aqueles pacientes com doença estádio 3, tratados com quimioterapia adjuvante, mostrando o benefício da quimioterapia adjuvante na doença estádio 3, esse benefício estatisticamente significativo, enquanto que na doença estádio 1 e estádio 2 não havia benefício com a adição de quimioterapia adjuvante. O controle da recidiva pélvica ficava em torno de 91% com radioterapia isolada, com ausência de benefício na doença estádio 1 e 2 para a quimioterapia adjuvante. E os eventos adversos severos eram observados em torno de 60% para aqueles pacientes tratados com radioquimioterapia versus 12% para radioterapia isolada. E esse tratamento para pacientes com mais de 70 anos com bom performance status, boas condições clínicas, foi considerado seguro, a combinação de rádio e quimioterapia. Outros tipos histológicos, como os carcinomas de células claras, carcinomas serosos, carcinomas indiferenciados e carcinosarcomas, nós vamos ter benefício com a adição da quimioterapia adjuvante independente do estágio, estádio 1, 2, 3 e mesmo aqueles pacientes com doença estádio 4 que são operados também vão se beneficiar. A exceção é aquele paciente aquela paciente que é submetida a esterectomia, salpingoforectomia bilateral, linfadenectomia pélvica, biópsia de peritônio e lavado peritoneal, que apresenta doença em estádio 1, estádio inicial, com histologia de células claras ou histologia serosa, que tem doença restrita ao pólipo. Então, nesses casos em que a paciente é operada e apresenta essas características, mesmo tendo doença de pior prognóstico, estaríamos autorizados a fazer apenas a cirurgia,
ou alguma complementação radioterápica, mas a quimioterapia poderia não ser utilizada, a não ser que haja invasão de miométrio ou citologia positiva no lavado peritoneal ou doença residual na peça da esterectomia. O uso do tamoxifeno ele pode prolongar a resposta do tumor ao acetato de megestron, uma vez que ele aumenta a expressão de receptores de progesterona, né? E o uso da hormonioterapia foi muito estudado em pacientes com doença que apresentavam característica indolente, com receptor hormonal positivo, né? Esse estudo, inclusive, avaliou o uso do acetato de megestrol intercalado com o tamoxifeno, mostrando taxa de resposta de 27%, em torno de 21% de resposta completa para os pacientes com doença avançada, metastática, ou mesmo localmente avançada e ressecável, onde a gente observava doença bem diferenciada, ou seja, grau 1, com as maiores taxas de resposta, 38%, contra 23% para doença grau 3, menos diferenciada. E os eventos tromboembólicos e o ganho de peso eram os eventos adversos mais observados com o tratamento. Esse outro estudo avaliou o uso do acetato da medroxiprogesterona no tratamento da doença avançada, em duas doses de 200 e 1000 mg, mostrando taxa de resposta de 25% para 200 mg contra 16% para 1000 mg, mostrando maior benefício para menor dose, né, de hormonioterapia. E a gente observa que para receptor de progesterona positivo nós temos taxa de resposta de 37%, para doença bem diferenciada, ou seja, indolente, melhor prognóstico, tipo 1, 37% de taxa de resposta, contra 9% para doença grau 3. Né? Então esses tumores diferenciados, geralmente eles têm maiores concentrações de receptor de progesterona, consequentemente maior concentração de receptor de estrógeno e maior resposta à hormonioterapia. Outras opções de tratamento na doença avançada, receptor progesterona positivo, é o anastrozol e o fulvestranto. O fulvestranto chegando a estabilização de doença em torno de 30%, sobrevida global de 13,2 meses na doença avançada. Em alguns casos em que o paciente já apresenta doença com receptor progesterona positivo, já foi previamente tratado com outras linhas de hormonioterapia, nós temos a alternativa de utilizar o everolimus associado ao letrozol para essas pacientes com o objetivo de reversão da resistência à hormonioterapia, o que já é observado com câncer de mama, né? E um estudo que avaliou essa estratégia na doença avançada mostrou taxa de resposta de 32%, com benefício clínico de 40%, sobrevida global em 12 meses de 54,3%, só que aquelas pacientes que apresentavam histologia serosa não se beneficiavam do uso do everolimus, e aquelas pacientes que utilizavam a metformina, né, que inclusive a hiperglicemia é observada em 69% das pacientes com câncer de endométrio, carcinoma de endométrio tratado com everolimus, a associação da metformina aumentou essa taxa de resposta de 32% para 56%. Né? Então, inclusive uma meta-análise já mostrou que o uso da metformina promove um ganho de sobrevida no tratamento do câncer de endométrio com receptor hormonal positivo. Para os pacientes com doença de pior prognóstico, ou seja, os carcinomas endometrióides grau 3, os carcinomas serosos, células claras, os carcinomas indiferenciados, muitas vezes a alternativa para tratar a doença avançada é a quimioterapia. Esse estudo avaliou os pacientes com a doença com esse comportamento mais agressivo. Um grupo era tratado com carboplatina paclitaxel versus a cisplatina e a doxorubicina associada ao paclitaxel. Né? A doxorubicina era um esquema mais antigo, e esse estudo mostrou que o esquema com carboplatina e paclitaxel é menos tóxico, né? E não há diferença estatisticamente significativa em diferença de sobrevida global entre os braços. Então acaba que a carboplatina e paclitaxel são uma opção menos tóxica do que a quimioterapia tradicional, antigamente utilizava a doxorubicina, né? Então nós temos também outras opções na doença avançada que progride com derivados de platina, que seria fosfamida, a doxorubicina liposomal, a gencitabina e o topotecano, que seriam opções de tratamento de linhas posteriores, né, na doença avançada, após falha com derivado de platina. Nós temos mais recentemente a imunoterapia, né, que aqui nós temos a representação de um linfócito T, de uma célula tumoral, aqui
proteína PDL1 de superfície, que é a proteína PDL1. A ligação dessas proteínas de superfície fazem com que o sistema imunológico não reconheça a célula tumoral como agressora. Então a imunoterapia vem bloquear esta via através dos inibidores de checkpoint, e eles podem ser utilizados no tratamento do carcinoma de endométrio avançado. Nós temos um estudo com 24 pacientes que já haviam sido politratadas, apresentavam expressão de PDL1 e foram tratadas com pembrolizumab, que é um inibidor de checkpoint, mostrando taxa de resposta de 13%, um benefício clínico de 26%, uma sobrevida em 12 meses de 51% no cenário de pacientes politratadas com doença avançada. Esse outro estudo também avaliou outra combinação de pembrolizumab com lenvatinib, independente de expressão de PDL1 ou de estabilidade ou instabilidade microsatélite, mostrando taxa de resposta de quase 40% para pacientes politratadas, mas às custas de maior toxicidade, sendo um regime reservado para pacientes com melhores condições clínicas. Aqui nós temos a representação de uma índice de DNA, aqui de uma proteína de reparo. Os pacientes que apresentam deficiência dessas enzimas de reparo do DNA normalmente vão apresentar tumores que expressam mais neoantígenos. Desta maneira, é uma doença geralmente mais responsiva à imunoterapia. Temos um estudo com 9 pacientes que avaliou a presença da instabilidade microsatélite de alta frequência que está associada à deficiência dessas enzimas de reparo. Essas pacientes politratadas foram tratadas com pembrolizumab, o inibidor de checkpoint anti-PD1, mostrando taxa de resposta de 56%, com benefício clínico perto de 90%. Então, para aquela paciente politratada que não tinha opção de tratamento, nós temos essa alternativa bem robusta, com em torno de 30% das pacientes com neoplasia de endométrio apresentando a expressão de instabilidade microsatélite. Nós temos também a alternativa de utilizar o trastuzumab naquelas pacientes que apresentam carcinoma serosos com hiperexpressão de HER2. Então esse estudo avaliou o uso do trastuzumab associado à quimioterapia para essas pacientes, com uma redução no risco de progressão de doença de 56% com o trastuzumab associado à quimioterapia. Esse benefício se estende tanto na primeira linha de tratamento como para pacientes politratadas com até 3 linhas prévias. E mais recentemente, agora, na ASCO em 2019, nós temos a publicação do estudo FAEDRA, que incluiu pacientes com carcinoma de endométrio avançado, foram submetidos ao tratamento com durvalumab, que é um inibidor de checkpoint, um anti-PDL1, que vem mostrar taxas de resposta completa de 14% para aquelas pacientes com instabilidade microsatélite de alta frequência, com taxas de resposta em torno de 43%, então um benefício bem expressivo reservado a essas pacientes com a instabilidade microsatélite. Temos também a publicação de outro estudo avaliando o uso do avelumab, que é o outro inibidor checkpoint, um anti-PDL1, no tratamento do carcinoma de endométrio também avançado, para as pacientes com instabilidade microsatélite, 26,7% de taxa de resposta. Então, nós deixamos como informação, como mensagem, o benefício do uso da quimioterapia adjuvante na doença estádio 3, no carcinoma de endométrio, sem benefício no tratamento adjuvante da doença estádio 1 e 2, a não ser que sejam em histologias mais agressivas, como carcinoma seroso, células claras, carcinosarcomas ou carcinomas indiferenciados, e a imunoterapia chegando no cenário da doença avançada e oferecendo uma opção bem interessante de tratamento para pacientes politratadas. Então, minha mensagem para vocês hoje era essa. Obrigado.